Oi, oi, vamos continuar? Este vídeo é a sequência, é a parte 2 das preposições, certo? Um estudo simples, um estudo básico para ficar muito simples para você e você compreender de uma vez por todas como funciona preposições, como que é isso dentro da nossa língua portuguesa. No vídeo 1, o que nós fizemos? Cantamos, memorizamos todas as preposições essenciais. Assim, deixa muito mais fácil o nosso trabalho. Se você memoriza todas as preposições, você não vai se equivocar quando for fazer uma análise de uma questão, de um fragmento, de um texto, principalmente nas questões de concursos, certo? Ok? Enfim, para você conhecer e dominar a sua língua, na sua fala, na sua escrita, certo? Ok. Bom, qual é o grande propósito aqui no vídeo 2 da sequência? É entender a função da preposição. Serve para quê? Faz o que mesmo? Então, guarda essa palavrinha. Preposição é um conectivo. Conecta, liga. Liga o quê? Bom, se liga uma coisa na outra coisa. Vamos para a prática que eu quero mostrar para você. Preposição vai conectar um termo ao outro e gerar uma relação de subordinação. Um termo fica subordinado ao outro e assim gera um sentido. Dependendo da preposição que for usada, vai gerar uma relação de sentido. Então, voltando aqui, vamos pegar algumas dessas, para preencher aqui e você vai ver mudar o sentido das frases, certo? Vamos colocar aqui do ladinho, ok? Vamos ver aqui. Casa, vou usar aqui casa de, vamos usar o de. Casa de José. Tem um sentido? Sentido de quê? Tem para você? Sentido de posse. É dele, ok? Vamos mudar. Vou usar outra. Casa com José. Deixou de ser substantivo, passou a ser uma ação, verbo, casar. Casa com José. Mudou completamente a relação de sentido. Então, conectou termos, certo? E criou uma relação de sentido. Aqui, casa perante José. Ela casa, mas ela casa perante José. É outro sentido. Vamos ver aqui, casa por José. Faria esse sacrifício, vamos entender assim, faria esse sacrifício, por ele eu caso por, não é com ele, tá? Não é casar com ele, é casar por, tá? Casar por José. Entende que muda aqui a relação de sentido? Então, lembre disso, preposições conectam termos, conectam palavras e criam uma relação de sentido, mas atenção, pode acontecer da preposição começar uma frase e geralmente não vai, nesse caso, não vai ligar. Eu posso começar um parágrafo, tá ok? Posso iniciar um parágrafo e necessariamente não tá ligando um termo no outro. Funciona assim também? Funciona assim também. Nós temos uma língua viva, dinâmica. Por isso que não dá para ir lá na gramática e ler na gramática que preposição serve só para aquilo, funciona só daquele jeito e fazer uma série de exercícios, uma lista de exercícios repetitivos e quando você vai fazer uma análise no texto, por exemplo, encontra aquilo modificado. Então, a maioria das gramáticas informam que preposições ligam palavras e criam uma relação de sentido. Certo, tá errado não, mas vamos lembrar que preposição pode iniciar uma frase e pode iniciar um parágrafo. E muitas vezes ela não vai trazer ali um sentido claro, esclarecido. O sentido vai estar na sequência dessas frases, sequência desses parágrafos, tá? Nada assustador. Segue uma palavrinha simples, fazendo sentido no todo, na língua, tá? Eu gosto de mostrar uma coisa quando eu ensino preposições.
Eu gosto de desconectar isso aqui. Eu liguei, fiz a conexão, agora vamos desconectar. Vou pegar um outro exemplo. Quando eu tenho a palavrinha mão, mão é uma palavrinha, substantivo, tem um sentido, certo? Aí eu tenho a palavrinha, vou pegar aqui outra palavrinha vaca, ok? Então aqui eu tenho um sentido, aqui eu tenho outro sentido, tranquilo? Ok? Outro substantivo. Agora vamos conectar? Eu tenho mão de vaca. Eu criei um terceiro sentido por conta desconectivo, criando uma nova relação de sentido. E isso aqui significa uma coisa, isso aqui significa outra coisa, e aqui significa outra coisa. Eu tenho 3 coisas completamente diferentes. Inclusive, mão de vaca sai aqui do substantivo para criar uma caracterização, uma característica, né? Vamos pensar na pessoa que é mão de vaca. É uma pessoa que não gosta de gastar o dinheiro, avarenta, por exemplo, certo? Sovina, né? Entendeu? Isso tudo é em função do uso da preposição, ok? Vamos avançar? Vamos avançar um pouquinho? Em relação de sentido. Vamos continuar aqui com as relações de sentido. Daqui a 3 anos estarei formado. Cadê a preposição? Aqui, né? Aqui está a preposição. Qual a relação de sentido que ela criou aqui? Daqui a 3 anos é uma relação de tempo. E é uma relação de tempo futuro. Tá lembrado do verbo haver? Se fosse 3, daqui a 3 anos, não funciona, porque esse verbo haver aqui, ele traz o sentido de tempo passado. Vamos imaginar a frase: há 3 anos me formei, certo? Há 3 anos, no caso, início de frase, letra maiúscula, mas é só para você entender que aqui é o sentido de tempo transcorrido passado, para você não misturar, para você não se confundir, certo? Vão à escola buscar os diplomas. Verbo ir. Verbo ir. Quem vai a algum lugar. Vai aonde? A escola. Então, houve aqui uma contração. Vão à escola. Criou qual relação de sentido? De lugar. Ir à escola. Relação de lugar. Dormem de cansaço. Dormem de cansaço. Relação de causa. Certo? Muita gente morre de fome. Causa. Estudam para a vida. Para. Qual a relação aqui? Relação de finalidade. Ok? Caiu de bruços. De é o modo, é a maneira como aconteceu. Certo? Percebe que no contexto as palavrinhas preposições conectam termos, certo? E cria uma relação de sentido. É isso que precisa ficar claro para você, tamanha importância da classe gramatical preposições. Difícil? Não, não é difícil. Também não complica quando vamos para onde? Para o texto, porque é interpretar, é perceber, compreender como que essa palavra conectou termos e criou o sentido. Aqui, por exemplo, é uma questão de concurso, certo? Vamos ver como é que funciona aqui a preposição? Temos um texto e aqui pergunta o vocábulo até, linha 3. Então, tá bem aqui, identificamos já. No contexto em que foi empregado, olha a importância disso aqui. Olha a importância. No contexto em que foi empregado. É sinônimo de inclusive. Essa afirmação, o que está sendo posto aqui é certo ou é errado? Vamos lá, vamos no texto? O Tribunal Regional Federal da Primeira Região determinou a imediata paralisação das atividades de mineração do empreendimento Onça Puma, subsidiária do Vale S.A., até que seja comprovada a implantação do Plano de Gestão Econômica e Ambiental e das demais medidas compensatórias em favor das comunidades indígenas afetadas.
Qual que é a grande questão? Quando eu falo que as aulas de língua portuguesa lá na escola ficam centradas em listas, é isso aqui. Você pode dar uma lista gigantesca sobre as preposições e as relações de sentido, mas isso aqui no texto é o necessário. Precisa ensinar as preposições aqui, no todo, nessa composição. E quando pega um texto como esse, com a linguagem mais elaborada, complexo, olha o tamanho desse período, ele começou aqui, esse período é tão grande, ele também é um só período e um parágrafo. E o assunto é um assunto cheio de informações aqui, né? A informação, o conteúdo, ok? Mas continua sendo a mesma preposição que liga, que conecta e cria uma relação de sentido. Por isso que eu comento que é uma classe gramatical simpática, porque parece que ela é complexa e difícil. Não, não é. Ela vem para esclarecer. A partir do momento que você estuda preposições e começa a prestar atenção nas preposições nos textos e essas palavras elas ligam e dão sentido, o texto está sendo interpretado. Às vezes me perguntam isso, o aluno fala assim, professora, vou interpretar texto lendo muitos textos? Não, é interpretando. O treino da interpretação é com interpretação. Só a leitura significa que você pode passar pelo texto todo e tentar tirar a ideia central. Olha, eu entendi desse texto todo depois que eu li, eu entendi isso, eu entendi aquilo, mas necessariamente não é estudar as funções das classes gramaticais e a compreensão que elas estão causando no texto. Vamos resolver então? Espero que você tente fazer na minha frente, dê uma olhadinha, vou voltar aqui. O Tribunal Regional Eleitoral da primeira região determinou, então aqui eu achei um verbo e eu faço a pergunta, quem é que determinou? Isso tudo aqui, ó, isso tudo aqui então é o sujeito. Eu vou trocar pelo pronome ele, para ficar simples, para ficar fácil para mim. Ele determinou o quê? A imediata paralisação das atividades de alguém. Então, ó, demineração do empreendimento Onça Puma, subsidiária do Vale SA. Isso tudo pode ser suprimido, pode ser retirado para eu ficar com o mais simples possível. Ó. Ele determinou a imediata paralisação das atividades até que seja feito isso. No contexto em que foi empregado, é sinônimo de inclusive? Não. Não. Até aqui traz o sentido de tempo. Até que a relação criada aqui é uma relação de tempo. É sinônimo de inclusive? Não, porque inclusive tem a ideia de incluir. É a ideia da não exclusão. Inclusive de inclua. Não tem a ideia de inclua, de não deixar de fora. Tem a ideia de faça-se isso até que isto se resolva. Entendeu? Isso, né? Agora, quando eu falo isso, é o todo. Essa questão, ela pode ser difícil quando não se tem o conhecimento das relações de sentido e quando não tem o conhecimento das preposições. Vou mostrar aqui mais uma vez. Então, é uma sequência, né? Uma gradação isso aqui, certo? Mais uma vez eu vou insistir, volte lá no vídeo 1, a primeira parte, reveja, aprenda, memorize, passe para o outro momento, que é o momento da contração e combinação, depois você retoma nas relações de sentido, procure uma boa gramática, tem vários exemplos, e depois aprofunde-se.
Pegue um texto qualquer, um texto de revista, um texto de jornal, e comece a observar onde estão as preposições e as relações de sentido que elas estão criando. E isso melhora significativamente o seu nível de interpretação de texto, tá bom? Espero muito que você tenha gostado, espero muito que tenha ajudado você. Um grande abraço, depois eu volto com mais exercícios e trazendo exatamente isso aqui, aprofundando, mergulhando, dando um grande mergulho na nossa língua portuguesa, na nossa fantástica língua portuguesa. Um abraço para você.